Salve, salve galera, eu sou o Professor Max, bem-vindos ao mundo da Química. Nessa aula a gente inicia o estudo das funções orgânicas, falando aqui primeiro do álcool. O que seria o álcool? Álcool é aquela função orgânica caracterizada pela presença da hidroxila, do OH, ligado a carbono saturado. O que é isso? Aquele carbono que só faz ligações simples, ok? Muito bem, carbono que só faz ligações simples. Como o metanol, por exemplo, o primeiro composto, que é um combustível, utilizado aí e que tem uma característica interessante. A chama da queima do metanol não é possível ser enxergada por nós. Então, o metanol pegando fogo, parece que não tem nada acontecendo. O segundo exemplo aqui, o etanol, utilizado aí como combustível também nos nossos carros, também é o mesmo que vai na bebida alcoólica, certo? Durante o processo de produção de bebida alcoólica, a fermentação dos grãos vai acabar produzindo o etanol, certo? É o mesmo álcool que a gente compra no mercado e usa aí para acender churrasqueira em alguns casos, para fazer limpeza, Ok? Aqui o butan-2-ol, mais um exemplo de um álcool, tá certo? Veja que o OH está sempre ligado a carbono que só faz ligações simples. Para o etanol eu estou representando aqui a fórmula molecular dele. Essa é uma forma de se representar o álcool, COH. Certo? COH. Isso é uma representação simplificada de álcool. Ok? Muito bem. O álcool a gente pode falar sobre algumas classificações. Primeiro, quanto ao carbono funcional, quer dizer, é o carbono ao qual está ligado o OH, que é o grupo funcional dos álcoois. Então nós teríamos aqui, esse primeiro tem o OH ligado a um carbono primário, quer dizer, o carbono que só tem um vizinho carbono. Ok? O CH2 tem um carbono vizinho, que é o CH3. Como o carbono é primário, eu digo que o álcool é primário, porque o OH está ligado em carbono primário. Nesse segundo exemplo, veja que o OH está ligado a esse carbono central, que é secundário. Olha só, o carbono central tem como vizinhos um CH3 à sua esquerda e um CH3 à sua direita. Certinho? Então é um carbono secundário e, consequentemente, um álcool secundário. Tá lá. Mais um exemplo, esse aqui, O carbono ao qual o OH está ligado é um carbono terciário. Ele tem 3 vizinhos, um à direita, um à esquerda e um abaixo. Então, se o carbono é terciário, o álcool será chamado de terciário porque o OH, grupo característico do álcool, está ligado a um carbono terciário. Tá certo? Tranquilão? Outra classificação é quanto ao número de hidroxilas. Então você tem monoálcool, diálcool, triálcool, dependendo de quantos OHs ele tem. Como esse aqui, por exemplo, o etanol, que é um monoálcool, assim como o metanol seria um monoálcool. Esse aqui é um diálcool, certinho? O próximo aqui, um triálcool, também chamado de glicerina, certo? É o propanotriol, seria o nome oficial dele. Propanotriol é a glicerina, que é um dos subprodutos do processo de produção de biodiesel, certo? Que a gente mais lá pra frente comenta sobre isso. Beleza? Muito bem. Como é que a gente faz a nomenclatura dos álcoois? Vai ser baseado na nomenclatura dos hidrocarbonetos, trocando só o final, trocando o sufixo, que lá nos hidrocarbonetos era O, e aqui nos álcoois é OL, certinho? É só trocar o final e indicar a posição em que esse OH está, ok? Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos 3 carbonos na cadeia principal, ok? Então nós teríamos prop, met, et, prop. As ligações entre os carbonos são simples, então vai ficar an para ligação simples, en para ligação dupla, in para ligação tripla. Como aqui só temos ligação simples, então an, certinho? E agora eu vou interromper com um tracinho porque vai vir um número para dizer onde que está o OH. Então, carbono número 1, ol, certinho? Eu sempre vou numerar a cadeia para que a função orgânica receba o menor número possível de posicionamento, tá certo? Nesse caso, começando lá pela direita, o OH está no carbono 1. Se eu começar pela esquerda, o OH estaria no carbono 3. Então, se eu começar a contar daqui para cá, 1, 2, 3. Se eu começar de lá para cá, 1 já tem o OH. Então, a preferência é sempre pelo menor valor, certo?
Então, propan 1-ol. Essa é a nova orientação da IUPAC, que o número preceda imediatamente aquilo que ele vai dizer. Então, antigamente isso aqui seria chamado de 1-propanol. Você vai ver isso ainda em vestibulares, em exercícios, tá? Mas a nova orientação da IUPAC é que o número preceda imediatamente aquilo que ele vai indicar. Então, o 1 está indicando o ol, certo? Onde está o OH? Então, tem que ser exatamente antes do ol. Beleza? Mais um exemplo aqui pra gente, olha só. Eu tenho aqui 4 carbonos na cadeia principal. Então, eu posso numerar essa cadeia da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, ou da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4. Qual eu vou preferir? Sempre a numeração em que o grupo funcional tiver com o menor valor possível. Perfeito. Então, olha só. Eu vou preferir a numeração que está em laranja ali, ó, porque o OH estaria no carbono 2, enquanto que na rosa, olha só, ele estaria no carbono 3. Tá certo? Então eu vou preferir a numeração em laranja, certo? Não que eu vou preferir, eu sou obrigado, certo? É regra, tá bom? Então olha só, aqui a gente tem um radical aqui fora, certo? Então nós temos que indicar a posição do radical, olha só. Já começa com 3. Primeiro vem o nome dos radicais, certo? Em ordem alfabética. Depois a sequência normal, né? Número de carbonos, ligações, função orgânica, tá certo? Na hora de localizar na cadeia, preferência para a função. Na hora de nomear, primeiro vem os radicais, certo? Então, no carbono de número 3, tem um radical aqui que é o radical metil, certo? CH3. Então, no carbono 3, um radical metil. Agora eu já vou para a cadeia principal. Como vai vir uma letra, não precisa separar por traço, certo? Então, você tem met, et, prop, but. Então, but indicando 4 carbonos na cadeia principal, ok? As ligações são todas simples, an. Agora eu preciso interromper para dizer onde que está o OH, então vai vir um número para dizer onde está o OH, então você coloca um traço, ok? Tracinho para dizer o número onde está o OH. O OH está no carbono 2, então você coloca lá 2. Tracinho novamente, porque vai vir letra de novo, termine com o sufixo característico dos álcoois, que é ol, certo? Então, 3-metil, butan 2-ol. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Toma muito cuidado com isso aqui. Tem composto que se parece muito com álcool, mas não é, ok? Esse composto aqui é um enol, certo? E enol é diferente de álcool, certinho? O enol tem o OH ligado em carbono com dupla. O álcool tem o OH ligado em carbonos com ligação simples, sempre, tá certo? Então são coisas diferentes. Enol é um composto bastante instável que acaba entrando num equilíbriozinho ou com aldeído ou com acetona. Você vai ver melhor isso aí lá na parte de isomeria, tá certo? Muito bem, continuando, algumas propriedades aqui dos álcoois. Propriedade importante, eles podem fazer ligações de hidrogênio entre si, porque eles têm o hidrogênio ligada ao oxigênio, certo? Característica que permite a formação das ligações de hidrogênio. Por conta disso, suas moléculas se atraem intensamente, as forças intermoleculares são intensas, o que faz com que o seu ponto de fusão e de ebulição sejam elevados, tá certo? Então tá ali, ó, elevados pontos de fusão e de ebulição. São solúveis em água, desde que a cadeia seja pequena, tá? Metanol é infinitamente solúvel, o etanol é muito solúvel, propanol já vai ter um certo valorzinho de solubilidade e aí vai. Quanto maior for ficando a cadeia de carbonos, mais apolar ele vai se tornando e menor vai sendo a sua solubilidade, né? Você lembra que hidrocarbonetos são apolares. Então, quanto mais crescer a cadeia carbônica, mais insolúvel ele vai se tornando, tá bom? E aqui, algumas características a respeito da fase de agregação. Então, os monoálcoois com até 12 carbonos são líquidos, tá certo? Então, aqueles álcoois que só tem um OH, até 12 carbonos são líquidos. Daí para frente, eles começam a mudar de fase, vão se tornar sólidos, certo? Se eu tiver mais OHs na cadeia, vai mudando também a questão de fase de agregação, a questão de solubilidade, certo? Então, não é uma análise assim simples, a regrinha é essa, é muita coisa envolvida, tá certo? Belezinha? Então, vamos ao nosso videoexercício para aplicar os conhecimentos sobre os álcoois. Pause o vídeo então, resolva sozinho.
aqui na nossa apostila você encontra o videoassício e no botão do download aqui do lado. Claro que na apostila você tem muitos outros exercícios para esta aula para que você possa resolver. Caso tenha interesse, o botãozinho de comprar a apostila está aí do lado também, tá certo? E agora, a resolução. De volta com você, vamos à resolução do nosso videoassício, que é esse aqui. Ele dá a fórmula de um composto e pergunta o nome e o PAC, ou seja, o nome oficial para esse composto aqui, e tem as opções aqui embaixo, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a cadeia principal, aquela que contém o maior número de carbonos e na qual esteja a função orgânica. Então, olhando aqui, nós temos essa cadeia que poderia ser principal. O OH está presente ali na cadeia, certo? Está penduradinho ali. Então, nós teríamos ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Enquanto que nessa cadeia aqui, ó, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. É uma cadeia maior. Então, essa será a minha cadeia principal. Aí a gente vai numerar essa cadeia principal. Ou aqui, de baixo lá para cima, ou de lá da direita para a esquerda. Qual eu prefiro? Você deve utilizar aquela na qual o OH esteja com o menor valor possível de posicionamento. Na numeração em azul, o OH estaria no carbono 6. Na numeração em rosa, o OH estaria no carbono 2. Então, eu tenho que pegar a numeração em rosa, onde o OH está no carbono 2. Certinho? Aí nós temos aqui, ó, um radical presente aqui, que é o radical metil. Certinho? Então tá lá, radical metil. Como é que eu vou começar o nome? O nome começa pelos radicais. Então eu vou começar dando o posicionamento desse radical metil. Então olha só, no carbono 5 eu tenho o radical metil. Agora vai vir a cadeia principal. Cadeia principal tem 7 carbonos. Como vai vir H e ficaria esquisito metil, daí já vem um H, certo? Vai ficar parecendo metilheptano. Então, a gente põe um tracinho aqui, tá? Então, hept para separar. Há alguns autores que tiram o H e junta tudo, certo? Tira o H e junta tudo. Outros colocam tracinhos, certinho? Então, tá ali, hept. As ligações são todas simples. Então, é an. Agora eu vou indicar o posicionamento do OH. No carbono 2 está o OH. Então, eu vou dizer com o sufixo ol. Certinho? Então, tá ali, ó. 5-metil, heptan 2-ol. O que leva a gente à resposta A. Legal? Galerinha, esse é o fim da nossa aula. Espero que ela tenha sido útil para você e que você possa então compartilhar com seus amigos esse nosso projeto. Para você um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre.